Se tem uma coisa que não podemos fazer na nossa vida é abandonar a Deus. Tudo isso porque quando estamos com o Senhor, estamos em boas mãos. Sabe quando o povo fala bem assim, eu estou nas mãos de Deus? Sempre responda, tá? Então está numa ótima mão. Então, queira sempre estar com o Senhor e nunca abandone o Senhor. E essa é a palavra que eu quero ministrar sobre tua vida hoje. Então fica por aí que vai ser uma bênção. Deus vai falar muito ao teu coração. Amém? Também quero te convidar para você se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, deixar comentário e lembrar que essa palavra é para você ouvir se você quiser. Se você não quiser assistir, apenas ouça, mas ouça e seja abençoado por essa palavra. Amém? Deus te abençoe e vamos à palavra. Glória a Deus! E aqui a gente inicia mais um momento da palavra, esse momento tão precioso que a gente mergulha na porção da palavra do Senhor. Hoje eu quero falar sobre essa necessidade que temos de estar próximos do Senhor. Isso é muito bom. E mais especificamente de não abandonar a Deus. Eu quero ler com você lá em Salmo 18, verso 21. Presta bem atenção que o salmista fala aqui nesse verso. Ó. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Essa expressão que o salmista usa, eu nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Ela me chama muito a atenção porque é uma coisa que a gente como cristão precisa lutar todos os dias para que a gente não abandone o nosso Deus. E perceba que o salmista fala dele mesmo, ele não abandonar Deus, porque Deus ele está sempre de braços abertos para nos receber. É a gente que se afasta de Deus. É a gente que escolhe se afastar de Deus. Mas Deus, ele nos abraça, ele não nos aperta, não nos acorrenta, não, de forma alguma. Ele nos abraça e nos torna livres. E essa liberdade, ela é tão grande que se em algum momento a gente escolher se afastar dele, ele não nos aprisiona. Tudo isso porque Deus nos ama. Mas não quer dizer que você escolheu sair que vai dar tudo certo. Ah, meu querido, agora você vive segundo a sua sorte. Viver segundo a sorte humana é complicado, é puxado. Então eu não te recomendo esse tipo de coisa não, de forma alguma. Estar com o Senhor é a melhor escolha da nossa vida. É a coisa mais sábia que o ser humano pode fazer, é escolher estar com Deus. Isso porque o mundo é incerto. O mundo é perigoso também. Nesse mundo é cansaço, é fadiga. Mas com o Senhor, o nosso Deus é aquele que divide as cargas com você. Ele toma as suas cargas. Então Deus ele te ajuda, ele te direciona. E é tão bom quando a gente caminha com alguém que a gente sabe que nos ama e que não quer o nosso mal. Isso é maravilhoso. E Deus é esse Pai que nos ama, que não quer o nosso mal. É esse Pai que cuida da nossa caminhada e vai nos mostrando o caminho certo que a gente precisa caminhar. Mas aí às vezes você fica olhando para algumas coisas e você fica se perdendo em meio à caminhada porque você começa a dar ouvido a vozes que não são para serem ouvidas. O mundo ele vai trazer milhares e milhares de vozes. E em meio a essas vozes, saiba reconhecer a voz do Pai. Saiba reconhecer a voz de Deus que te ama. É Ele que te ama. É Deus que quer sempre o melhor para você. Outro dia eu estava lendo um versículo que a gente lê muito que fala que eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não de mal. Sabe? Deus é esse Deus que quer coisas pacíficas para a gente. Porque que coisa maravilhosa é quando a gente está em paz. Que coisa maravilhosa é quando a gente está vivendo, sabe, tranquilamente, sem aquela tribulação de vida. Isso é bom demais. É bom demais quando a gente, mesmo em meio às lutas, a gente consegue parar em um momento do dia e soltar um sorriso e falar, ah, Deus, o Senhor está comigo. Sabe, aquela segurança de que Deus está com a gente. Meu irmão, isso é bom demais. Saber que em meio às lutas não estamos só. Mas eu quero voltar com você no versículo que a gente leu, porque o salmista fala que eu nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus.
Que você nunca faça isso, meus queridos. Que você nunca, minha querida, que você nunca escolha abandonar Deus. Em meio às tuas lutas, ou até, deixa eu te falar algo mais, em meio a uma queda tua, não abandone a Deus. Eu sei que a queda deixa a gente envergonhado, porque a gente não quer errar. A gente não quer decepcionar o nosso Deus. E em meio às nossas lutas, a gente às vezes olha para isso tudo e fica tão envergonhado. A gente errou tanto, a gente toma consciência do nosso erro ou dos nossos erros, que tem vezes que a gente erra vez após vez porque a gente enraizou demais em algum pecado. Mas eu te digo, em meio aos teus erros, não abandone a Deus. Não deixa Deus de lado, não. Faz o seguinte, se aproxima ainda mais do Senhor. Mesmo envergonhado, mesmo todo sem jeito, mas se aproxime de Deus. Não cometa esse pecado de abandonar, de se afastando de Deus a ponto de abandoná-lo. Não faça isso, não. Isso não tem sabedoria nisso. Isso não é bom. Vigia na terra e entenda que o Senhor é o Deus que quer você por perto. Sabe, porque Deus é um pai. Deus é o nosso pai. E nenhum pai quer um filho distante. Nenhum pai quer um filho que foge do pai. Não, nosso Deus não quer isso. Nosso Deus quer que você se aproxime dele cada dia mais e mais. Sabe por quê? Ele já te conhece. Ele sabe das tuas fraquezas. Ele sabe dos teus pontos fortes. Ele sabe de tudo. Ele te conhece de verdade. Até os fios de cabelo da tua cabeça, ele conhece um por um, ele conta um por um. Então, meu irmão e minha irmã, saiba disso. Deus é o Deus que te ama. E ele quer você por perto. Não distante, jamais distante. Ele quer te ver por perto. Então se aproxime do Senhor. Não abandone o Senhor, não, porque ele não quer te abandonar de forma alguma. Ele não te prende, ele não te aprisiona, ele te abraça. Mas se você escolhe se afastar dele, ele não vai, sabe? Ele vai tentar te convencer a ficar perto, mas é só convencer. Ele não te aprisiona de forma alguma, porque a liberdade que o Senhor nos dá é uma liberdade total. Mas não use dessa liberdade para pecar. Não use dessa liberdade para fazer o que é errado. Não use dessa liberdade para fazer o que é ruim. E o que é ruim é você se afastar de Deus. Acredita em mim. O mundo talvez não compreenda essa palavra. Mas você que tem o Senhor Jesus no teu coração, você vai compreender o que eu estou te dizendo nesse momento. Você que tem Jesus no teu coração, você vai entender a preciosidade que é estar perto de Deus. Que Deus abençoe tua vida e que Deus traga luz para essa palavra, para que você compreenda ela de verdade no teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça cada dia mais e mais. E vamos orar juntos? Eu quero orar por você nesse momento. Então vamos orar juntos? Pai, de tão grande amor e cuidado, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Oh Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus próximo. Ah, Deus, como é maravilhoso saber que o Senhor está conosco. Como é maravilhoso saber que na caminhada, em meio às nossas lutas, nossas dores e até em meio às nossas falhas, o Senhor está conosco. A nos abençoar, a nos dar até puxões de orelha, nos direcionar. Deus, isso é muito bom, Pai. É muito bom saber que não estamos só em momento algum. Então, Pai, seja conosco, guarda-nos em Ti, livra-nos de todo mal. Deus, que o nosso coração busque sabedoria vinda do alto, Pai, vinda do Senhor. Porque sabemos que essa sabedoria, Pai, é uma sabedoria que nos levará muito mais adiante. Nos levará à vitória, Pai, contigo. Então, Deus, seja conosco, ó Deus. Que o nosso coração se volte para o Senhor. E que a gente nunca, em hipótese alguma, escolha abandonar o Senhor. Mas que todos os dias a gente escolha estar com o Senhor, sempre e sempre. Obrigado, Deus de amor, por tudo. Louvo e te agradeço por tudo, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida, que Deus te fortaleça cada dia mais e mais e que você nunca, nunca na tua vida abandone Deus. Amém? Que nós nunca façamos isso, mas que cada dia mais e mais a gente se aproxime cada vez mais e mais e mais do Senhor. Amém? Deus te abençoe.